Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de recibir a nuestro amigo Charles Kampf. Me han pedido que le presente y es una alegría y un honor para mí. Bonsoir Charles, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotros esta tarde. Si me lo permite, voy a recordar para todos su amplia trayectoria en el espiritismo. Charles es francés, es ingeniero formado en l'École nationale supérieure des mines de París y actualmente está prejubilado. Tuvo su primer contacto con el espiritismo en 1986. Lleva trabajando en el movimiento espírita francés desde 1991 y en el movimiento espírita internacional desde 1994. Dirige el Centre d'études Spirit Léon Denis en Cannes, en Francia, desde su fundación en 1997. Fue miembro del Comité de Organización del Cuarto Congreso Espírita Mundial, que tuvo lugar en París en 2004, y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional de 2004 a 2016. Fue también secretario general del Consejo Espírita Internacional de 2012 a 2016 y responsable de la Coordinación Europea del Consejo Espírita Internacional de 2007 a 2018. Desde el año 2014 es miembro del Movimiento Espírita Francófono y pertenece también al comité de redacción de la Revue Spirit y es miembro del grupo de trabajo de la Enciclopedia Espírita. Actualmente es el presidente de la Federación Espírita Francesa y un notable investigador en historia del espiritismo y en la vida de Allan Kardec, entre otros. Esta tarde, Charles, nos vas a hablar sobre la vida y la obra de Léon Denis. Estamos deseando escucharte, así que adelante, por favor, cuando quieras. Allez-y, merci beaucoup. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Jesús, Rosa, Vale, e a todos por a oportunidade de estar hoje com vosotros. Eu pido desculpas por mi portunhol, né? Eu não hablo melhor português que espanhol, mas assim mesmo eu espero que vocês vão poder entender a mensagem que na realidade é uma mensagem de Léon Denis, né? Que vamos apresentar hoje. Vou dividir a apresentação, espero que vocês possam vê-las. E que na oportunidade desta segunda semana, né, cultural virtual do Centro Espírita Léon Denis, aí de Espanha, né? Como podem ver, também trabalhamos no Centro de Estudos Espíritas Léon Denis, na região de nordeste da França, Mulhouse, né, que foi fundado em 1997. E também eu quero também parabenizar pelos 13 anos, né, da existência do Centro Léon Denis aí em Espanha, em Madrid. Vamos então começar. Léon Denis tiene muitas conferências, muitos eventos este ano em la Francia, en la Bélgica, en la Espanha também, né? Com ustedes, em Brasil, em la Inglaterra, Irlanda, porque comemoramos os 175 anos do nascimento, né? Léon Denis nasceu em 1º de enero de 1846 em la cidade de Fougue, em la França. Vou mostrar daqui a pouquinho onde está. Não muito longe daqui onde nós moramos. Então, bom, daqui a pouco vai ser 1º de enero, né? Vai ser 176 anos, né? Então, encerra este ano as comemorações de los 175 anos, e aqui na França realmente tivemos bastante sucesso, porque muitas pessoas redescobriram Léon Denis e a beleza das obras que ele nos legou. Então, vou começar com algumas citações, né, de los livros de Léon Denis, aqui, Después de la Muerte, capítulo 46. E para mostrar a vocês que, apesar de los livros de Léon Denis terem sido revisados há mais ou menos 100 anos, né, nos anos 1920,
estas obras permanecem de uma grande atualidade hoje. E Leon Denis nos habla, entonces, que el egoísmo es hermano del orgullo y procede de las mismas causas. Es una de las más terribles enfermedades del alma, el mayor obstáculo para los mejoramientos sociales. Por sí solo, neutraliza y hace estériles casi todos los esfuerzos del hombre hacia el bien. Por esta razón, combatirlo debe ser la preocupación constante de todos los amigos del progreso, de todos los servidores de la justicia. E podemos ver que Leon Denis escreveu isto, revisou há 100 anos atrás, era o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né, 1920, e podemos ver que hoje devemos admitir que houve algum progresso, né, em las instituições, organizações não governamentais, a ONU e muitas instituições que cresceram, né, para trabalhar numa melhor justiça no mundo, mas por outro lado também há muito caminho ainda para realizar hasta que este egoísmo desaparece do nosso planeta, o que vai ser necessário, talvez não desaparecer, mas pelo menos reduzir muito, né? Neste período de transição de nosso planeta, do mundo de expiação e pruebas para um mundo de regeneração. Leon Denis continua dizendo, Depois da Muerte aún, capítulo 8, nuestros males proceden de que, no obstante los progresos de la ciencia y el desarrollo de la instrucción, el hombre ignora aún a sí mismo. Sabe poco de las leyes del universo y nada de las fuerzas que existen en él. El conócete a ti mismo, del filósofo griego, continúa siendo para la inmensa mayoría de los hombres un llamamiento estéril. E é claro, né, que tanto a ciência como as escolas, como até as autoridades, ignoram totalmente o espírito, né? Seguem o paradigma materialista, que somos governados, né, que o pensamento é uma secreção do cérebro, né? E que estamos governados por reações bioquímicas determinísticas em nosso cérebro, né? Ignora a potência, né, que existe em nós, a potência de nossa alma. E isso é grande problema, né? Este paradigma materialista que se implantou principalmente na Europa a partir do final do século XVIII e mais fortemente no século XIX e século XX, ainda continua dominando a ciência, apesar do hecho que a maioria, mais de 50% da população, já acredita que a vida continua de uma certa maneira depois da morte. Ou seja, mais de 50% dos franceses e provavelmente também dos espanhóis ou dos europeus já estão espiritualistas. Então, falta agora convencer também as elites. Continua Leon Denis sobre os remédios. Se creio por muito tempo a ser hecho bastante difundindo a instrução, mas a instrução sem a enseñanza de la moral é impotente e estéril. É preciso, antes de tudo, hacer de la criatura un hombre que compreenda seus deberes e conozca seus direitos. Leon Denis se inspira aí, né, Cristianismo e Espiritismo, capítulo 11, de las enseñanzas de Allan Kardec, né, que diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade, né? Podem ver neste pequeno quadro embaixo à esquerda, a professora solicitando ao aluno, por favor, escreve na lousa, né, a palavra ética. E o aluno respondendo, roubaram o giz, professora. Então, ilustrando perfeitamente, né,
a complementação entre a instrução, né, e para se tornar a educação. E hoje a França é um país, né, que constitucionalmente é laico. Né? Laico significa aceita, qualquer um está livre de seguir qualquer religião. Todas as religiões são aceitas, né? Enquanto não há assim, nada que vai contra a lei. Por exemplo, violência, coisas assim, coisa que vale, isto não pode. Mas se quiser ser muçulmano, ou hindu, ou qualquer religião, é autorizada. Mas o problema é que com a laicidade, o governo não aceita a interferência das religiões em los assuntos do governo, né, los assuntos públicos. Mas aí está escrito claramente, e os maiores defensores da laicidade na França admitem que é necessário uma ensinança moral, como escreve aqui Leon Denis, porque sem ensinança moral del bien, del mal, mesmo uma sociedade laica não pode ser estável e em paz. Né? Então, nós como espiritistas temos uma ensinança moral que é universal, que pode ser aceita por todos os movimentos religiosos e até por os laicos, né? Que são as leis morais que estão no capítulo el livro terceiro do livro de los Espíritos. Então, aqui temos realmente um papel muito grande, né, de difundir essas leis morais universal, né, sabendo que o critério para o bem e o mal, segundo a filosofia espírita, é que o bem é tudo que está em harmonia com as leis naturales, e o mal é tudo que está em desarmonia com as leis naturais. Ou seja, o referencial não é a doutrina espírita, não é o livro de los espíritos, é a lei das naturezas. Então, temos aqui este conceito revolucionário que Allan Kardec trouxe, né? Que devemos difundir, né? Para contribuir, trazer a nossa contribuição para a evolução de nossa sociedade. E Leon Denis diz também: os preceptores da humanidade têm, pues, deber inmediato a cumprir. É el de reponer el espiritualismo en la base de la educación, trabajando para rehacer el hombre interior y la salud moral. Es necesario despertar al alma humana adormecida por una retórica funesta, mostrarle sus poderes ocultos, obligarla a tener consciência de si mesma, a realizar sus gloriosos destinos. El problema del ser y del destino, introdução. E Leon Denis habla aqui reponer al espiritualismo en la base de la educación. Significa que en el passado já estava. E realmente en la Francia, né, houve uma filosofia chamada espiritualismo racional ou espiritualismo francês, que foi definida por Mendes-Biran, que vocês veem aqui a foto embaixo à esquerda, e que foi depois ensinada em la Sorbonne, em Paris, né? E também em todos os colégios, né? As aulas de filosofia ensinavam uma filosofia espiritualista racional, ou seja, o espiritualismo já estava na base da educação, né? Principalmente por Victor Cousin, que vocês veem a foto embaixo ao centro, né? La calle em frente da Sorbonne em Paris se chama Rue Victor Cousin, né? E depois, né, com o reforço primeiro do Segundo Império, né, com Napoleão III, e que se associou novamente com as autoridades religiosas, sacaram, né, retiraram esta ensinança de espiritualismo racional, porque contradizia, né, as ensinanças da religião católica que estava dominante na França em aquele tempo, né? Então, Leon Denis diz aí que precisa reponer esse espiritualismo, ensinar as coisas, as leis, a existência da alma, as provas e tudo que está ligado com este tema.
Sem a disciplina moral que cada um deve imponer-se a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Se tiene a aparência, mas não as costumbres de um pueblo livre. A sociedade queda expuesta por la violência de suas paixões e a intensidade de seus apetitos a todas as complicações, a todas as desordens. E isto nós vemos muito hoje, né, com a pandemia, entre outros, né? A liberdade de cada um, ela para onde ela infringe, onde ela violenta a liberdade de nosso próximo. Porque se ninguém respeita a liberdade do próximo, nossa liberdade também se vai. Ninguém vai respeitar a nossa liberdade. Então, a liberdade impõe também uma disciplina e um dever, né? Cada um é livre, por exemplo, de tomar a vacina ou não. Cada um, pelo menos até agora, talvez com exceção da Itália, nenhum governo obrigou um cidadão a se vacinar, né? Mas este cidadão tem que redobrar de cuidado para não contaminar outra pessoa, que pode, então, ocasionar a doença grave, né, a unidade de cuidados intensivos ou até a morte. Isto já não pode, porque já seria infringir a liberdade do próximo. Então, estas noções assim simples, né, trazidas pela filosofia espírita e tão bem relembradas por Leon Denis, continuam essenciais para os questionamentos que temos hoje em dia enfrentando estas provas coletivas como a pandemia. Não sendo o estado social em seu conjunto, sino o resultado de los valores individuais, importa antes que nada obstinarmos en essa luta contra nossos defectos, nuestras pasiones, nuestros intereses egoístas. Mientras no hayamos vencido al odio, a la envidia, a la ignorancia, que no se poderá lograr la paz, la fraternidad, la justicia entre los hombres, y en consecuencia, la solución de los problemas sociales permanecerá incierta y sin solución. Socialismo e Espiritismo, capítulo 3. E aqui, claramente, Leon Denis nos mostra, né, que a sociedade, né, em seu conjunto, é composta pelos indivíduos. E se nós outros queremos cambiar o mundo para melhor, nós temos que começar por nós mesmos, não? Começar por melhorar a nós outros mesmos primeiro, e assim, né, nós iremos contribuir para o melhoramento da sociedade como um todo. Despertad de vuestro pesado sueño, rasgad el velo material que os envuelve, aprended a conheceros, a conhecer las potencias de vuestra alma e a utilizarlas. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço os gritam, levantaos e marchad. Apresuraos para a conquista de vuestros destinos. Problema del ser del destino, capítulo 20. E me gusta muito estas quando Leon Denis começa assim a tomar ritmo assim mais intenso em termos de estimulação em la forma e também o conteúdo, a beleza de alguns trechos dos livros deles, que são realmente fantásticos. El amor salvará el mundo. Su calor hará derretir los hielos de la duda, del egoísmo, del odio. Enternecerá los corazones más duros, más refratários, né? E eu encontrei pequeno historieta de quadrinhos, né? All to Change the World, né? Como cambiar o mundo, que ilustra isso perfeitamente, né? Tem uma pessoa, né? Que com amor e contra todos os outros são contra eles, hasta que um, né, se convence, né, que é imediatamente expulso pelos outros, né, mas continua então e acabando arrastando também o mais resistente e o mais refratário. E é o que podemos ver todos os dias, né? Vale falou ao início, né, que se dizer que estamos espíritas a nossos amigos, vizinhos ou el trabalho, nem sempre é fácil, né? As pessoas
olham assim de maneira estranha, mas ele tem um problema com ele, etc., né? E são as coisas que devemos enfrentar. Sabemos que, ao final, o amor vencerá. Vamos agora falar um pouco mais sobre Léon Denis, né? A vida dele. Nasceu, então, na cidade de Fougue, né? Que podem ver aqui este mapa à la derecha, né? Esta marca roja, que é a cidade de Fougue. A região é Lorena, né? E fica na região nordeste da França, não muito lejos de Luxemburgo, né? E ele foi filho de Joseph Denis, o padre, né? E a madre Anne-Lucie, dicha chamada Pauline Liouville. E nós publicamos, uns 2, 3 anos atrás, uma biografia, né? Feita por uma irmã do Centro Léon Denis, aí da cidade de Thann, né? Na Alsácia, que fez muita pesquisa genealógica, muitas informações sobre Léon Denis, os padres, o contexto na época, etc., né? Que é uma história familiar, um pouco, por vezes, algumas partes romanceadas, mas que também traz vários documentos originais. E como não é muito longe, né, cerca de 2 horas de coche de onde eu moro, dá para de vez em quando visitar, né? Podemos ver aqui esta calle subindo, né, com a igreja, e à la derecha desta calle tem esta casa, e esta casa é a casa onde nasceu Léon Denis, então, 175 anos passados. Fougue também é muito cerca de Dom Remy La Pucelle, né, onde nasceu Joana de Arco, né? E o rio Mosa, que passa em Dom Remy, também passa em Toul, né, bem pertinho, né? Quer dizer, Léon Denis nasceu na mesma região, no mesmo vale de que Joana de Arco. Aos 9 anos, se mudou para Estrasburgo com sua família, né? E allá, né, estava na escola, né, para os niños, né, na escola primária, e o professor de ele dizia, né, este menino é muito inteligente, ele tem um futuro brilhante, né? Mas pouco depois, né, a família teve que se mudar para Bordeaux, né, que fica do nordeste para o sudoeste da França, né? E Léon Denis teve que deixar os estudos para ajudar a seu padre, né, na Casa de la Moeda, né, fazer um trabalho difícil, né, para as mãos chiquitas de uma criança de 10 anos, né? Mas, bom, foi necessário para o sustento da família. E 1857, podem ver que já é o ano do lançamento do Livro dos Espíritos, se construiu muito ferrocarriles em la França, né? Então, tinha muita contratação de funcionários, né? O padre conseguiu ser chefe de estação numa cidade de Morsanx, em Las Landas, né? Também sudoeste da França, né? Perto do País Basco. E Léon Denis volviu à escola nesta oportunidade, né? Porque o emprego do padre já foi um pouco mais, vamos dizer assim, confortável, né? Não necessitava mais da participação do hijo. E se mudaram novamente, né? Pouco depois para Mou, então, podem ver aqui no mapa, né? É no sul da França, mas em vez de ser na costa atlântica, é na costa mediterrânea, né? Cerca da região da Catalunha, na Espanha, né? E allá também, Leon teve que compensar as deficiências de seu padre, se encarregava dos telegramas e das contas, né? Isso deixa a entender que o padre de Léon Denis não era uma pessoa assim tão, vamos dizer assim, rigorosa ou séria, né? Pelas frequentes mudanças, né? Que ele teve que impor à família. E Léon Denis conta, quando escreve a história do Espiritismo, né? Em Problema del Ser del Destino, capítulo 12, subí los atajos de la vida com dificuldade. Dura foi mi niñez. Pronto aprendi sobre o trabalho manual e as pesadas cargas de la família. Mais tarde, em mi carreira como propagandista, a menudo me lastimavam en los adolquines,
fui mordido pela serpiente del ódio e la envidia. Então, ele mesmo reconhece estas dificuldades que ele teve, dessa niñez, né, com muita dificuldade. E não foi o único. Kardec também, né, como eu falei recentemente também, né, para vocês, também teve uma niñez complicada, o padre que desapareceu quando tinha 3 anos, etc, etc. E parece que todos estes espíritos, né, com uma certa evolução, com Allan Kardec e Leon Denis, têm essas dificuldades na niñez para fazer o espírito deles mais forte, mais resiliente, né? Mas com mais força para cumprir a missão que venia depois. Em efeito, continua Leon Denis, parece que o invisível quer poner-nos à prueba, medir nosso grado de perseverança, exigir uma certa madurez mental antes de revelar-nos seus secretos. Então, foi depois que, em 1862, que Leon Denis tinha 16 anos, mais ou menos, a família se mudou a Tours, esta cidade, então, no centro da França, né, o Rio Loire. E o padre, que já tinha 46 anos, trabalhava como supervisor na construção de um novo ferrocarril entre Tours e Vierzon. E Leon trabalhou em uma fábrica de cerâmica, né? Cerâmica com hornos, muito calor, poeira, etc. Né? Trabalho difícil, né? Mas depois, pelas capacidades que ele tinha, né? Ele trabalhou em uma casa comercial onde trabalhava em las escrituras. E quando ele tinha 18 anos, ou mais ou menos 1864, a casualidade, entre aspas, tá, lhe designa o Livro de los Espíritos de Allan Kardec, que ele encontrou em uma livraria nesta rua, né, Rue Nacional, rua central da cidade de Tours. E Leon Denis também conta na história do espiritismo em Tours, né, que ele escreveu, que tinha 18 anos quando, em 1864, passando um dia na calle principal da cidade, via o Livro de los Espíritos de Allan Kardec en el escaparate de uma livraria. Lo comprei e lo leí com avidez em secreto de minha madre, que sospechava muito de mis lecturas. Lo curioso é que ela havia encontrado mi escondite e, a sua vez, estava leyendo este livro em minha ausência. Estava convencida, como eu, de la beleza e la grandeza desta revelação. De hecho, siempre he colocado la lógica y la razón por encima del testimonio de los sentidos, que es, en mi opinión, el modo más bajo de conhecimento. Então, Leon Denis aderiu, né? Ele já veio preparado, né? Pronto, lendo o Livro de los Espíritos, aceitou, né? Reconheceu a grandeza, a lógica, a força da filosofia espírita, codificada, então, por Allan Kardec. E nós continuamos fazendo pesquisas históricas sobre Leon Denis, e uma das pesquisas que hicimos recentemente foi encontrar as direções em Tours. Então, porque em los arquivos de la região de Tours tem os, como se chama, censos, né? La contagem da população, e os registros todos estão já possíveis de consultar virtualmente, né? Acessando os arquivos de la Touraine, né? Na França. E com isto conseguimos ver em cada um, né? Encontramos Leon Denis para ver os endereços, né? As direções que eles estavam em Tours. E em 1866 morava Quai du Canal, né? Que está aqui à parte direita, né? Que podem ver a linha vertical. Existia ali um canal ligando o Rio Cher hasta o Rio Loire. Este canal hoje não existe mais, né? E hoje tem a autopista A10, né? Que liga Paris a Bordeaux, que atravessa em Tours. E podem ver que Saint-Pierre-des-Corps fica à direita do canal, né? Onde existia a cerâmica que Leon Denis, o jovem Leon, trabalhava,
E aqui à esquerda podem ver estas marcas pretas no centro, que são a estação de trem, né, onde trabalhava o padre. Então, ele morava aqui no cais deste canal. Continuando, Leon Denis se encontrou com Allan Kardec e sua esposa, Amélie Boudet, durante sua viagem em Tours, em 1867. E vamos também ler o que Leon Denis conta a respeito. Pero, a la hora señalada para a Assembleia, se nos comunicou uma negativa formal. Era uma Assembleia onde Kardec tinha alquilado uma sala, né, pública para Allan Kardec dar uma conferência em Tours, mas as autoridades, na última hora, proibiram. Né? Se me indicou que me quedara en la puerta de la habitación para aconsejar a los invitados que se dirigieron a la Spirito Villa de la casa del señor Rebondin, rue du Sentier, donde se celebraria a reunião en el jardín. Éramos mais de 300 oyentes de pie e acurrucados bajo las árvores, pisoteando los macizos de flores de nuestro anfitrión. A la luz de las estrellas, la voz suave y seria de Allan Kardec se elevó y su rostro reflejado, iluminado por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa en el centro del jardín, adquirió un aspecto fantástico. Nos habló de la obsesión, que era cuestión de circunstancias, né? O próprio Denis contando a primeira vez que ele conheceu, avistou pessoalmente Allan Kardec. Aí continua ele. Al dia seguinte, regressei ao Espírito Vila para visitar o mestre, né? Para falar com ele, né? Lo encontrei montado em um taburete al pé de um gran cerezo e recorrendo frutos que arrojou a la senhora Allan Kardec, uma cena bucólica que contrastava com suas graves preocupações. Vi Allan Kardec 2 vezes depois de sua viagem a Tours, em seu pequeno apartamento de la Rue Sainte-Anne, em Paris, né? Em Paris, e finalmente uma última vez em Bonneval, em la Granja Petit Bois, onde os espiritistas de Eure-et-Loire e Loir-et-Cher se haviam reunidos para escuchá-lo falar e celebrar seu encontro em uma fiesta fraterna. Ou seja, entre 1867 e 1869, Leon Denis conseguiu encontrar 3 vezes Allan Kardec, né, do qual ele admirou tanto a obra e do qual se tornou, então, a partir deste momento, um apóstolo muito fiel. Pouco depois da passagem de Allan Kardec, se fundiu em Tours, Rue du Cygne, um grupo espírita, e Leon Denis foi secretário deste grupo. E era um grupo iniciante, inexperiente. Leon Denis comenta: com esto aprendi lo peligroso que é entregar-se à experimentação espiritista sem preparação, sem proteção efetiva, e estes exemplos me hicieron cautelosos, né? Construindo a experiência de ele, né? De Leon Denis. 26 de outubro de 1868, né? Quer dizer, já na época que ele tinha encontrado a primeira vez Allan Kardec, Leon Denis foi iniciado na loja dos Demófilos de Tours, era uma loja maçônica del Gran Oriente. E aqui, nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro, né, que era maçom também, espírita, encontrou, então, o registro, né, da iniciação de Leon Denis. E à direita, vocês podem ver esta foto bem conhecida, né, que hoje com o Photoshop se pôde melhorar, né, que a foto que tínhamos estava de baixa qualidade, agora temos esta. Depois foi a guerra de 1870, Leon Denis foi chamado reservista em La Rochelle, porque a visão dele não era muito boa, por isso que ele solamente foi reservista, né? E ele também comenta que no espaço de 6 meses me converti sucessivamente em suboficial, maior, segundo tenente, e aún habría ascendido de rango se não hubiera llegado a paz. E ele explica, né, esta facilidade em los assuntos militares, pero hecho que em la encarnação anterior ele foi também militar no exército de Napoleão I.
Las direções, né, 1872, 44 Rue Transversale, né, que ainda na mesma região da cidade, né? 1876, 31 Rue du Vivier, quer dizer, não mudaram mais de cidade, mas mudaram várias vezes na mesma cidade, né? Quer dizer, continuava aquela instabilidade, né? Provavelmente ligada ao padre de Leon Denis. 1877, Leon Denis começou a escrever alguns artigos espíritas em algumas revistas, e não eram as revistas em La França, era mais revista da Bélgica. E só a hora que estamos recorrendo, né, conseguindo digitalizar estes números antigos das revistas belgas e que podemos também resgatar estes primeiros artigos espíritas escritos por Leon Denis. Podem ver aqui, 77, na revista chamada Le Galiléen, da cidade de Ostende, em La Bélgica. No ano seguinte, na revista belga do Espiritismo, e no ano seguinte, na revista belga das Ciências Psicológicas. E vamos continuar recorrendo, né, recolhendo estas informações, transcrevendo também para disponibilizar para todos. 1880, já era trabalhador comercial, viajava, né, para a casa de comércio, né, para fazer vendas, né, da casa onde trabalhava. E para isto ele pode visitar a Tunísia, ilha de Sardenha, né? Ele escreveu este livro, então, um romance, né, em 1880, que conseguimos aqui uma cópia também na Biblioteca Nacional de França, né, que conserva estes livros. Também escreveu 2 outros livros, que é El Médico de Catana e Giovanna. 1880 também deu uma conferência. Como maçom, Leon Denis participava da Liga do Ensino, né, que existia, podem ver aqui, Ligue de l'Enseignement, do Jean Massé, né, que foi muito desenvolvida na França, né, e apoiado pelos grupos maçônicos para encorajar, favorecer, financiar a educação dos jovens. E Leon Denis, que era secretário desse círculo de Tours, né, desta Liga de Ensino, deu, então, uma conferência sobre o progresso, né, em 29 de fevereiro de 1880, e também Orléans, que Orléans fica cerca de Tours. E também conseguimos resgatar uma digitalização deste livro em la Biblioteca Nacional de la França. Continuando as direções, né, a cada 4 ou 5 anos, né, cambiou novamente de endereço, né, 26 Rue Cluzel. 1883, nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro também viu que Leon Denis abandonou a loja dos Demófilos, né? E aqui tem o registro, né? E a razão, de acordo com Eduardo Carvalho Monteiro, é que nesta época o Grande Oriente sacou a noção de Deus del credo, né? Em nome da liberdade de opinião e de pensamento, de crenças. E Leon Denis, que já estava convencido da doutrina espírita, não pôde aceitar retirar Deus, né? E o grande enigma, né? Ele escreveu que Deus é incognoscível em sua essência, em suas profundidades íntimas, pero se revela por toda a sua obra, e el gran livro aberto ante nosotros, ojos en las honduras de nuestro ser. Ou seja, Leon Denis, então, saiu da maçonaria, mas continuou amigo dele, continuou com relacionamentos bons com eles, mas não era mais considerado como iniciado. Continuando as direções, né? Rue Origet, aqui podem ver já o Google Maps de hoje, né? O Google Earth. Embaixo, no centro, podem ver aqui estas árvores e o lago, né? O Jardim del Prébon Doué, né? Que fica no centro de Tours, e Rue Origet era esta primeira rua paralela aqui arriba. E aqui já consta somente Liouville Pauline, né? A madre, e Leon Denis, porque o padre
desencarnou el 19 de enero deste ano, 1886. Então, solamente tinha Leon Denis, né, que já tinha 40 anos, e La Madre, que tinha 66 anos. 1885, né, já fora da maçonaria um pouco, né, ele começou a escrever livros, né, espíritas, e o primeiro livro que ele escreveu é El Porquê de la Vida, né, livro chiquito, né, de 60 páginas, mas hoje ele tem reimpresso 32 páginas, né, um livro que se lê em 1 ou 2 horas, né, e que é extremamente interessante para vocês. Nós outros aqui, nós damos esse livro para as pessoas que nos perguntam o que é esse espiritismo. Então, leia isso. E realmente funciona muito, muito bem. Até melhor do que os livros de Allan Kardec, como o Espiritismo em sua expressão mais simples, né? Que Kardec ele é mais rígido, mais didático, mais forte, né? E Leon Denis ele é mais romanceado, numa linguagem um pouco mais suave, mas assim mesmo com o conteúdo muito forte. Y él empieza el libro escribiendo: es a ustedes, oh mis hermanos y hermanas en la humanidad, a todos ustedes que la carga de la vida doblegó, a quien las agrias luchas, las preocupaciones y las pruebas agobiaron, dedico estas páginas. El mesmo ano, Leon Denis também foi vice-presidente de la União Espírita Francesa, né? Que foi criada em 1883. La primera reunión de la fundación, ¿no?, fue con la participación de Amélie Boudet, ¿no?, que infelizmente desencarnou em enero de 1883. Em 1889, Leon Denis participou do segundo Congresso Espírita Internacional, que foi em Paris, ano depois do primeiro, que era em 1888 em Barcelona, né, com Colavida, com Amália Domingo Soler, etc., né? Que reconheço aqui que o movimento espírita, principalmente depois do Auto de Fé de Barcelona, em 1861, não? Se desenvolveu, se desenvolveu muito mais fortemente e fielmente à base de Kardec em la Espanha. E Kardec já se correspondia com Colavida. Apareceram agora algumas cartas, né, originais, que Kardec escreveu para Colavida, né? E então, 1889 foi o centenário da Revolução Francesa, a construção da Torre Eiffel, Exposição Universal em Paris. Também teve esse segundo Congresso Internacional, e foi allá que Leon Denis se tornou muito mais conhecido no movimento espírita. 1889, ele iniciou as giras de conferência em França, Bélgica e até a África do Norte, né, quando viajava pela casa de comércio que ele trabalhava. E no ano seguinte, 1890, Leon Denis formou o grupo que ele mesmo dirigia em la Rue du Rempart, em Tours. E entre os mentores espirituais deste grupo tinha Jerônimo de Praga, né, que era também o mentor espiritual de Leon Denis, e o espírito azul, né, que era Joana de Arco. Então, foi ali que ele realmente começou a construir a experiência dele mediúnica, né? Dezembro de 1890 também foi a primeira publicação de Depois da Morte. E o ano seguinte já tinha 4.000, né? Já tinha 4.000 exemplares vendidos, e com a revisão e ampliação, né? Leon Denis sempre revisava as obras dele. Continuando a direção do tour, depois da desencarnação do padre, ele se mudou com a madre em este endereço, né? 81 Rue de l'Alma, que hoje é a Rue Salengro, que é a rua que realmente onde tem este parque de la Pré-Bandoué. Podem ver aqui, Denis Leon, né? E esta é uma foto, né, desta casa, que é um pequeno apartamento, né, que ele alugava, morava com a madre e também com uma empregada, com a foto com nosso irmão aqui abaixo, que
Paulo Sérgio, né, de Niterói, que infelizmente volveu também para a pátria espiritual por causa da Covid no ano passado, né? Isto foi em 2004, né, quando visitamos Tours com ele e também com Eduardo Carvalho Monteiro. Em 1898, ele publicou Cristianismo e Espiritismo, onde ele diz: há no cristianismo elementos de progresso, gérmenes de vida moral e social que, desarrollando-se, grandes coisas podem produzir. A doutrina de Cristo contém muitas ensinanças que quedaram incompreendidas e as quais, bajo mais nobres influências, podem produzir frutos de amor e sabedoria, resultados eficazes a favor do bem geral. Seamos cristianos, mas elevando-nos em cima de las diversas confissões, hasta la fuente pura de lá que brotou o Evangelho. Amemos a Cristo, mas coloquemos-los superior a las sectas intolerantes, las igrejas que se excluem mutuamente e se anatemizam. Cristo não pode ser jesuíta, nem ensinista, nem hugonote, nem cristão, né? Seus braços estão ampliamente abertos a toda a humanidade. E me gusta, Leon Denis tinha esta visão muito mais larga, né? Ele não se limitava no Evangelho, por exemplo, né? Escrevia esse livro, Cristianismo e Espiritismo, e na primeira parte, nos primeiros capítulos, depois da morte, né? Ele mostra como em a maioria das religiões, das correntes filosóficas do passado no mundo, encontramos os mesmos princípios fundamentais que são concordantes entre si. Então, tem muitos pontos de união entre esses movimentos religiosos e o que divide na realidade são as coisas que o homem introduziu depois da revelação. E Leon Denis tinha uma visão muito clara, e este livro redescobri recentemente quando fizemos a releitura antes de republicar, e é realmente absolutamente fantástico. E a primeira edição, então, foi em junho de 1898, como podem ver aqui. Aqui são as fotos de Leon Denis, mais ou menos nesta época, e à direita uma foto de Leon Denis, e em frente de ele, sua madre, né, assentada em uma cadeira. Em 1903, Leon Denis escreveu em Lo Invisível, Espiritismo e Mediunidade. Podem ver, então, que ele já tinha, desde 1868, né, mais de 20 anos, né, 30 anos de experiência da prática mediúnica, sendo mais de 10 anos no grupo que ele mesmo dirigia. El problema del ser del destino, né, que é essa obra que eu qualificaria da obra principal dele, né, a mais extensa, né? Ele publicou, então, a primeira edição em 1908, que foi os 50 anos, né, da publicação da Revista Espírita. E, no ano seguinte, né, 1909, publicou Juana de Arco Médium, né, que podem ver aqui também as capas dessas edições, né, e as publicações da Revista Espírita, anunciando a publicação do livro. E é realmente fundamental este livro, né, porque Juana de Arco, né, estava sendo muito debatida na época pelos historiadores e tudo, né? Todos admitiam que ela escutava vozes, né? E então Leon Denis, mas isto é mediunidade né? Aproveitando a popularidade de Juana, né, para introduzir a espiritualidade e a mediunidade para o público em geral. E é uma obra realmente que mostra como Juana de Arco, né, solamente podia fazer o que ela é com a ajuda e a inspiração de los mentores espirituais. E em 1911, então, se publicou O Gran Enigma, Deus en el Universo, né? Cuja primeira edição foi em maio deste ano, né? Onde ele descreve, assim, em uma linguagem muito poética, as belezas da natureza, do universo, etc., né? E demonstrando a necessidade de uma causa primeira, que é Deus.
E no movimento francófono republicamos já todos estes títulos, né? 7, só falta o último, né? Que é o Gênio Celta. Mas todos os outros já temos este ano de comemoração, né? Feito as edições impressas em papel. Podem fazer descarga em Enciclopédia Espírita, espiritismo.net, gratuito, PDF, ou se preferem o livro impresso, podem também adquiri-la em este endereço aqui, açocardec.fr de França. Continuando, então, houve a Primeira Guerra Mundial e logo depois, em 1919, publicou El Mundo Invisível de la Guerra, e em 1924, né, com os primeiros regimes marxistas na Rússia, por exemplo, né, publicou também Socialismo e Espiritismo. Continuando nas direções, esta é a última, né, de ele, né, o endereço de onde ele desencarnou, que foi 19 Place des Arts, que hoje se chama Place Anatole France. Em 1925, ele foi presidente do Congresso Espírita Internacional em Paris. Foi o segundo congresso da Federação Espírita Internacional. Ele não queria, ao início, presidir este congresso, né, indicando Flammarion para fazê-lo em seu lugar, mas a espiritualidade não, tem que ser ustedes, e, de hecho, Flammarion desencarnou alguns meses antes do congresso, né? E então, vocês podem ver aqui a foto, né, de Leon Denis, já com 79 anos, né, presidindo este congresso. E aqui embaixo vocês veem a mesa, né? A gente reconhece ele aqui, não é muito nítida a foto, né? A barba de Leon Denis ao centro. E à direita aqui tem Arthur Conan Doyle e Lady Conan Doyle, né? Entre os participantes, né? E atrás podemos reconhecer também os participantes da Alemanha, da Holanda, das Índias, que participavam então desse congresso. E aqui, né, o reconhecimento de Conan Doyle, né, que homenageou, né, Leon Denis, né, em nome de todos os espíritas ingleses, sabendo que Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, né, de Sherlock Holmes, traduziu Juana de Arco Médium para o inglês, a língua inglesa. E então, em 1927, publicou o último livro dele, né, Gênio Céltico e El Mundo Invisível, única edição, né, e foi 2 semanas antes do regresso à pátria espiritual. E esse livro eu também redescobri recentemente, né, ele parece um pouco, não, é a França, é nacionalista um pouquinho, isso, aquilo. Não, você vê, quando você vê as regiões celtas, né, na cor verde neste mapa, podemos ver que os celtas moravam a grande parte da Europa, né? Fora a latinidade na Itália, né? Hasta a Espanha, né? Portugal também tinha presença celta, que com certeza hoje deve ter alguns vestígios, né? Dolmen, ou menires, pedras, né? Desta época. Então, era realmente uma cultura que já admitia a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a infinitude de Deus, e muitos dos princípios que envolveram na codificação espírita já eram conhecidos e ensinados pelos druidas, né? E como Allan Kardec teve uma reencarnação como druida, e Leon Denis também, né? As primeiras reencarnações foram em La Gália, eles tinham, né, essa sementinha na cabeça de eles, né, que fez que eles acceptaram então a revelação trazida pelo Espírito de Verdade. E foi então 12 de abril de 1927 que Leon Denis regressou à pátria espiritual. Podem ver aqui a certidão de óbito de Leon Denis. Aqui quero homenagear também, vou acelerar um pouquinho, que o tempo está passando, Eduardo Carvalho Monteiro, né, que mencionei, em 2004 em Tours. Este é o túmulo de Leon Denis, no cemitério La Salle, em Tours, e hoje estamos em contato com a prefeitura de Tours, que vai fazer um monumento ali, com uma placa, né, homenageando Leon Denis, e a cidade de Tours está já investindo, né, descobriu, né, a grandeza deste personagem que morou
tantos anos em esta cidade. Esta é outra foto aqui, à direita, que é neste famoso jardim de Le Prébondoué, né, que fica bem na frente da casa onde ele morava e, com certeza, que ele visitava regularmente, né, com a madre. Eduardo Carvalho Monteiro foi maçom, né? Então ele escreveu, fez estas pesquisas que eu não posso fazer porque não tenho o mesmo acesso, né? Mas graças a Deus ele conseguiu os pontos essenciais da trajetória que estão consignados nestas duas obras. Os livros de Leon Denis, né? Em Brasil, solamente a FEB já publicou mais de 1 milhão de cópias, né? E tem também outras editoras em Brasil, né? A editora Leon Denis, né? De Rio de Janeiro, que publicou também muitos livros de Leon Denis e também sobre Leon Denis. Em espanhol também, né? Todos os livros estão traduzidos ao espanhol, né? Que é disponível também para descarga gratuita neste website. E as traduções realmente eram feitas pouco tempo, poucos meses ou talvez anos depois da publicação dos primeiros livros, né? Então, esta literatura de Leon Denis em espanhol já existe também há mais de 100 anos. Depois, em vietnamês, né? Na Indochina. Outro aqui, você pode ver aqui a capa de Mystery of Joan of Arc, traduzida por Conan Doyle. Aqui no centro é Después de la muerte em alemão, e aqui à direita em sueco. Aqui são as traduções em inglês, né, na Federação Americana. Aqui tem algumas traduções em turco, de Leon Denis. Tem mais de 10 títulos traduzidos em turco, que não são livros, mas traduzem assim capítulos, né? A primeira parte e tal, né? Mas existem essas traduções também em turco, né? Que Leon Denis sendo lido e apreciado na Turquia. E Leon Denis continua apoiando o movimento espírita, né? Eu não vou ler esta mensagem, né? Mas em 22 de fevereiro de 1998, fomos para Londres comemorar o aniversário do Allan Kardec Study Group, com Janet Duncan aqui à direita, Roger Pérez no centro, né? E eu aqui à esquerda. E, nesta ocasião, o espírito de Leon Denis se comunicou, né, para encorajar o trabalho, o desenvolvimento, né, do movimento espírita na Europa. E em 2004 foi o quarto Congresso Espírita Mundial em Paris, bicentenário do nascimento de Allan Kardec. Pode ver aqui embaixo, em centro, a foto de Divaldo, né, que começou em la mesa a psicografar, né, durante a palestra de Raul Teixeira. E a psicografia de Divaldo foi especular, ou seja, escrita de la derecha para a esquerda e em francês, né? Quer dizer, para Divaldo foi completamente mecânica. E quando, então, viramos a imagem, né, espelho e transcrevemos, era um reconhecimento do espírito de Leon Denis ao espírito de Allan Kardec. Concluindo já, mais algumas citações de Leon Denis, de uns trechos muito bonitos de los livros. Aqui é o problema del ser del destino, capítulo 20. Querer es poder, el poder de la voluntad es ilimitado. El hombre consciente de sí mismo, de sus recursos latentes, siente crecer su fuerza en la razón de sus esfuerzos. Sabe que todo lo que de bien y de bueno desea, mais tarde ou mais temprano, se realizará inevitavelmente, ou em la atualidade, ou em la série de suas existências, quando seu pensamento se ponga de acordo com a lei divina. E es en eso que se verifica a palavra celeste, la fé mueve montanhas. No es consolador y belo poder decir, soy una inteligência e uma vontade livre. Me hice a mim mesmo, inconscientemente, através das edades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conosco a grandeza e a força que há em mim. É de me amparar-me em elas. Não deixarei que uma simples dúvida las empanhe por um instante sequer, e
haciendo uso de elas com o auxílio de Deus e de mis hermanos del espaço, me elevaré por encima de todas as dificuldades. Venceré el mal em mim, me despegaré de todo lo que me encadeia a las coisas grosseiras para levantar vuelo hacia los mundos felizes. Veja um exemplo da força da poesia, né, destes escritos de Leon Denis, né? Aqui ele fala muito da vontade, né? Leon Denis entendeu perfeitamente o aspecto fundamentalmente autônomo da filosofia espírita, né? Que está em ruptura com os procedimentos heterônomos das religiões tradicionais, né? E Leon Denis realmente entendeu isso 100%. Em la proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missioneiros de todas as ordens vêm a provocar a renovação religiosa en el seno de las humanidades. Assistimos ao prelúdio de uma dessas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Já não tienen solamente homens por mandatários e intérpretes, lo que tornaria a nova dispensação tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios desse espaço, que exercem ao mesmo tempo sua ação em toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Sobre todos os pontos aparece um novo espiritualismo. Se chamava novo espiritualismo ou espiritismo, que para Leon Denis era a mesma coisa, né? E ele aqui entendeu perfeitamente, né, o que Kardec colocava, né, no capítulo 1 da Gênesis, né, o caráter da revelação espírita, né, as diferenças fundamentais entre esta revelação e as revelações anteriores. E Leon Denis continua, uma frase que gosto muito, que me gusta muito. Imediatamente surge a pergunta: que eres tu, ciência ou religião? Espíritos de poucas luzes, creéis entonces que el pensamiento ha de seguir eternamente en el camino abierto por el pasado? E aí, realmente, Leon Denis também entendeu, né, que a codificação espírita, né, se pegou o melhor das religiões, né, os diamantes que Jesus deixou há 2000 anos atrás, que são estas leis morais, que continuam absolutamente válidas hoje, mas também tirou tudo que é dogma, tudo que foi introduzido pelo homem, pelos líderes religiosos ao longo dos siglos, né, dos milênios hasta, né? E também, por outro lado, pegou o melhor da ciência, que é a metodologia, o rigor, a investigação, a observação, o raciocínio, né? E também tirou da ciência o orgulho, o materialismo, a prepotência, né? E dessas duas coisas melhores, fiz o espiritismo, né? Então, que é uma coisa realmente nova, né? Revolucionária, pegando o melhor do que existia. Então, dizer que o espiritismo é uma ciência ou uma religião é como se a gente quisesse rebaixar novamente, né? Para enquadrar o espiritismo nestas concepções antigas que nós temos já há siglos ou milênios, né? Então, não, o espiritismo não é uma religião com dogmas e tudo isso, não é também uma ciência com paradigma, com dogma materialista, né? É uma coisa nova e tem que ser compreendida como tal. E isso é uma grande dificuldade que temos hoje, né? Porque essas coisas novas assim enfrentam muito oposição, muita luta contra eles, né? Mas mostrando aqui Leon Denis nesta passagem a verdadeira dimensão desta revolucionária, né, da codificação espírita. Esse problema del ser e del destino, capítulo 1. E terminando agora, o último slide, eleva, pues, tu mirada e abraça as perspectivas vastas de tu futuro. Saca de este espetáculo a energia necessária para afrontar os vientos e as tormentas do mundo. Marcha valiente lutador, sube a pendente que conduz a estas cimas que se chama virtude, deber, sacrifício. Não te pares por el caminho a recorrer las florecillas del matorral, a julgar com las piedras douradas.
Adelante, sempre adelante. El porquê de la vida, Leon Denis. É muito belo assim como eles nos motiva, como eles nos estimula em esta maravilhosa literatura que eles nos deixou. Muito obrigado, então, muitas graças a Leon Denis e muitas graças também por sua atenção e seu tempo.